Você já conheceu alguma pessoa que já disse que nunca vai mudar, que sempre vai ser da mesma forma, e que as pessoas que aceitem e respeitem ela do jeito que ela é? Se você conhece alguém que é assim, ou se você é essa pessoa, eu venho aqui nesse vídeo te dar um grande motivo do porquê você deve evoluir, do porquê você não deve continuar sendo a mesma pessoa que você foi quando você chegou aqui na Terra. Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês. E espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Meu nome é David Freitas, eu sou um entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Existem muitas pessoas com esse discurso que dizem que em nenhum momento elas vão mudar, procurar evoluir, mudar suas condutas, seus comportamentos, porque as pessoas que não aceitam elas, ou as pessoas que não respeitam elas do jeito que elas são nesse momento, é porque são pessoas que não gostam delas, que é problema dessas pessoas de arcar com esse desgosto, de arcar com essa falta de aceitação que ela tem em relação a essa pessoa, que o problema das outras pessoas e que ela não tem a mínima pretensão de evoluir. De uma certa forma, gente, eu concordo que quando uma pessoa ama a gente, aceita a gente de verdade, não importa qual sejam os nossos defeitos, essa pessoa ela ainda vai dar uma chance pra gente, ela ainda vai querer conviver com a gente. Porque essa pessoa, apesar dos nossos defeitos, essa pessoa, por nos amar, ela prefere focar na nossa luz, nas nossas qualidades. Porque como todo mundo sabe, com certeza você também sabe, todas as pessoas têm qualidades e defeitos. Só que quando a gente é levado por esse discurso, o que eu tenho de opinião é que tá tudo bem. Alguém pode não me aceitar do jeito que eu sou, alguém pode não querer conviver comigo e os meus defeitos. Isso é um direito da pessoa. E se ela não me aceita, se ela não quer conviver comigo, isso é uma questão dela. E eu não tenho que levar para minha vida a questão de outras pessoas. Só que o problema é quando a gente está falando de questões que a gente trouxe aqui nessa vida para a gente trabalhar. Ou que a gente está falando dos nossos defeitos. Porque se os defeitos são nossos, é nossa obrigação de trabalhar em cima deles. Todas as pessoas têm qualidades e defeitos. E não é por isso que todas as pessoas vão cruzar os braços, vão fechar os olhos e vão escolher não trabalhar as suas questões. Porque assim o mundo não melhoraria em nada, porque as pessoas que estão nele também não melhoram. E se a gente veio para um mundo onde existe tantos problemas, onde existe sofrimento, onde existe o lado ruim das coisas, então é porque a gente também tem problemas. Não tem como a gente dizer que a gente é lindo, perfeito e maravilhoso e que nós não temos nenhum tipo de problema, nenhum tipo de defeito, porque a gente veio para um mundo onde existem esses problemas. Se a gente fosse perfeito, lindo e maravilhoso, a gente não estaria aqui nesse planeta, a gente estaria em algum outro. Porque a gente está no mundo de provas e expiações, claro, para quem acredita. Então, se a gente está aqui, é porque tem algum motivo. Tem questões que a gente tem que trabalhar, tem pendências que a gente tem que ajustar na nossa vida. A gente está tendo aqui a chance de, através do contraste, de conviver com pessoas em inúmeros níveis de consciência, a gente está tendo a chance de poder trabalhar essas questões e ajustar os erros que a gente fez no passado. Então, todos nós temos questões para a gente tratar aqui, seja karma, seja provas, seja as expiações, ou seja até mesmo alguma missão que a gente tem que fazer. De alguma forma, a gente também vibra segundo um planeta de provas e expiações. Porque a gente também, muito provavelmente, quando a gente chegou aqui, a gente tinha provas ou expiações para passar. Então, nenhum de nós aqui somos perfeitos. É claro que quando eu falo que nós não somos perfeitos, e se você já viu algum vídeo aqui desse canal,
Você provavelmente já ouviu falar sobre a essência, sobre o nosso centro, sobre a nossa centelha divina, que é um assunto que eu abordo muito aqui. Porque eu acredito, e acredite se você quiser, porque essa é a minha opinião e a minha verdade, que nós temos uma centelha divina, que assim como nós somos filhos do Criador, nós também temos a parte do Criador dentro de nós. Então, assim como o Criador, ele é benevolente, ele é amoroso, ele é pura luz, nós também temos uma parte desse Criador dentro da gente. Então, a nossa essência, ela é de fato perfeita. E com certeza, se a gente está conectado com a nossa essência, a gente consegue expandir com totalidade a nossa luz no mundo. Só que a questão é que muitas vezes essas pessoas que falam que nunca vão mudar e que os problemas são das outras pessoas, na verdade são pessoas que não se acham perfeitas porque elas se conectaram com a própria essência, elas perceberam que aquilo que elas achavam que elas são é uma periferia e que na verdade existe dentro delas uma essência. Elas fingem que são perfeitas não por consciência, mas por inconsciência, por ignorância. Quando eu digo ignorância aqui, eu estou falando de ignorar mesmo a verdade. Então não são pessoas que adquiriram a consciência de que dentro delas existe uma essência que é inabalável, que é cheia de luz, que tem amor, que tem compaixão, mas sim que elas estão negando que na periferia delas, que elas estão negando que existem questões que ela tem que trabalhar, que tem lixos dentro dela que ela tem que retirar para essa essência poder fluir. Então, na verdade, quando elas falam que elas não vão mudar porque elas são mais elas, que elas são do jeito que são, na verdade não é fruto de uma consciência, de um autoconhecimento, é fruto de uma ignorância, é fruto de um fugir, de um medo que elas têm tremendo de ter que encarar a própria sujeira interna que existe dentro delas. Porque de fato, gente, a nossa essência é sim perfeita, mas só somos perfeitos quando estamos conectados com a nossa essência. E para mim, pelo menos, não é tão fácil eu ir pro meu quarto, sentar 1 minuto ali e me iluminar. Não é assim que funcionou comigo. E muito provavelmente não funciona com você. Então não é só sentar ali, ficar quietinho 1 minuto e você já se ilumina, já se conecta com a sua essência. A gente tem muitos lixos dentro da gente, a gente tem muito acúmulo do social dentro da gente, de muitas vidas, para quem acredita, que é muito difícil a gente ter essa conexão com a nossa essência, porque tem inúmeras barreiras que nos impedem da gente se conectar com aquilo que é mais sagrado na gente. Então não é uma questão de sentar 1 minuto, 2 minutos, fazer uma posição de yoga, então a gente está iluminado e não tem mais nenhuma questão para trabalhar. Então o nosso ser é perfeito? É sim. Só que não é tão fácil a gente se conectar com a nossa essência por causa desses inúmeros lixos que a gente adquiriu, que a gente coletou pra gente, por causa da nossa sujeira interna. Então qual pessoa aí no mundo que chegou a se iluminar, chegou a se conectar com a sua essência? Então a gente tem Jesus, tem Buda, mas quantos Budas existem por aí? A gente não sabe. E com certeza eu não sou um nesse momento. Mas com certeza em todos nós existe a potência de sermos um Buda, de sermos igual ao Osho, de sermos igual a Jesus, de seguir os exemplos que essas pessoas deram pra gente encontrar a nossa essência. Então todos nós somos Buda sim em potencial. Só que a gente tem tanto lixo, tanto acúmulo de raiva guardada, de frustrações, de questões para trabalhar, que não é tão fácil assim a gente se conectar. E aí é trabalho da gente trabalhar essas questões, olhar para essas questões, não querer fugir da realidade, não querer fugir dos nossos defeitos, para a gente poder se conectar então com a nossa essência. Então quando a gente vê essas pessoas falando que não vão mudar, que elas são elas de verdade, muito provavelmente elas não são elas. Porque quando a gente está conectado com a nossa essência, a gente não precisa ser reativo, a gente não precisa brigar com outras pessoas, a gente não precisa criar uma muralha em volta da gente, criar uma armadura na gente, uma couraça, pra gente não ser vulnerável, pra gente não se machucar, pra gente não ter contato com as outras pessoas. A gente não precisa,
porque a nossa essência é inabalável. Então não tem nenhum motivo pra gente querer brigar com outras pessoas ou ter inúmeros problemas relacionais. Se a pessoa ela tivesse conectada com a própria essência, ela não ia precisar sair por aí vomitando inúmeros detritos e inúmeras raivas guardadas nas outras pessoas, porque ela estaria conectada com a própria essência. E a própria essência dela é puro amor, é pura luz. E em todas as pessoas, até nas mais raivosas, existe uma essência, gente. Só que o problema é que não é tão fácil assim a gente se conectar, sendo necessário que a gente tenha muito autoconhecimento, que a gente se trabalhe e se conheça muito, para a gente chegar a ter contato com essa essência. Então a gente não pode fechar os olhos e cruzar os nossos braços e achar que não existe nenhuma questão para a gente trabalhar. Porque se a gente está aqui, nesse local, nessa terra, é porque a gente tem questões para resolver, a gente tem coisas para fazer. É claro que a gente não precisa viver uma vida de sofrimento, não precisa passar aqui por duras penas. A gente pode viver essa experiência da melhor forma possível, mas a gente tem que trabalhar. E aí é a nossa escolha. A gente vai trabalhar isso por livre e espontânea vontade e arcar com as coisas que a gente tem que arcar nesse momento? Ou será que a gente vai fechar os nossos olhos, fingir que essas coisas não existem e deixar para que a gente resolva depois? Só que o problema é que quando a gente fecha os nossos olhos e a gente finge que não tem questões pra gente trabalhar e a gente posterga, empurra essas coisas com a barriga, o problema é que aí a gente vai estar gastando encarnação à toa, vai estar gastando essa vida à toa. E aí sendo necessário uma nova existência pra gente tratar das questões que a gente não tratou nessa, e aí muito provavelmente a mais duras penas, com mais sofrimento, porque do jeito que tá aqui, a gente não quis tratar, a gente não quis ajustar, a gente fechou os olhos. Então vai ser necessário um sofrimento maior, um peso maior, para que a gente acorde, para que a gente queira trabalhar. Porque a gente está tendo a oportunidade nesse momento de lidar com essas questões antes que a bomba exploda. Mas é a nossa escolha se a gente vai querer tratar agora ou se a gente vai querer ajustar essas situações quando a bomba explodir. Só que aí, quando a bomba explodir, aí o caldo vai engrossar e a gente vai ter que lidar com todas essas consequências das coisas que a gente fez e das consequências das coisas que a gente não fez. Então é necessário que a gente não feche os nossos olhos, que a gente trate os nossos defeitos, acolha os nossos defeitos, integre eles, integre as nossas sombras. Porque, na minha visão, passível a erros, acredita você se quiser ou não, eu acredito que nós temos sim qualidades que são coisas que a gente aprendeu a expressar à luz. E existe na gente os defeitos, que são potencialidades, que são potenciais qualidades que a gente trouxe pra gente trabalhar. Então, gente, os nossos defeitos não são coisas ruins na gente. São apenas coisas que a gente ainda não aprendeu a trabalhar. Então, em um aspecto nosso, existe a qualidade e os defeitos. Isso quer dizer que em um defeito da gente, existe também uma qualidade. E que muito provavelmente, se a gente se permitir trabalhar esses defeitos, a gente vai descobrir potenciais muito maiores do que a gente imagina. Porque quando a gente fecha os olhos e não quer ver os nossos defeitos, a gente também acaba não vendo muitas das qualidades que a gente tem. E aí a gente vai viver uma vida morna, onde a gente não faz nada de errado, pois é, mas que a gente também não faz nada de certo. E aí a gente vai estar gastando essa vida à toa, porque a gente vai estar vivendo uma vida medíocre, ou seja, uma vida mediana. Então, de vez de fechar os olhos, por que a gente não lida com esses defeitos? Por que a gente não encara a nossa sombra? Porque embora a gente tenha a nossa essência, existe muita sujeira interna. E eu entendo que no momento em que a gente tem que olhar para essa sujeira interna, no momento que a gente tem que olhar para as nossas questões mal resolvidas, mal trabalhadas, eu sei que dá um medo, eu sei que é difícil. Porque quando a gente se predispor a olhar a nossa sujeira interna, a nossa vaidade vai doer. A gente vai ver que a gente não é tão especial, tão legalzinho assim, que a gente não é tão luz, tão amor assim quanto a gente imagina, que a gente tem muita raiva guardada, que a gente tem muitas mágoas,
que a gente tem muitos ressentimentos, que a gente ainda trata o próximo muitas vezes com grosseria. E às vezes, como a gente está tão distante da essência, a gente não quer encarar isso. Porque a gente acha que se a gente encarar essas coisas, a gente vai se deparar com um lado muito ruim da gente. E como que a gente vai conviver sabendo que a gente é uma pessoa tão ruim? E eu sei, gente, que quando a gente está desconectado da essência, é uma dor tremenda. Dói muito existencialmente, sabe? Não é uma dor física, mas é uma dor que dói na alma. Porque a gente se sente separado, a gente se sente errado, eu entendo. E talvez o único mecanismo que essas pessoas têm seja criar uma armadilha para ela não encarar esses defeitos, essas sombras, essas questões mal resolvidas, porque assim não dói nelas. Só que até quando ela vai viver dessa forma? Quantas pessoas, quantos relacionamentos legais ela vai deixar de ter na vida dela por ela não querer melhorar, por ela não querer trabalhar esses defeitos, por ela não querer evoluir, por ela não buscar se encontrar com a própria essência? Quantos relacionamentos? E aí você pode dizer, quem realmente tiver que ficar, vai ficar. Será realmente? Existem pessoas que realmente vão quando chega a hora, quando chega o momento. Mas será que você está deixando as pessoas irem ou você está expulsando elas da sua vida? Porque talvez você ache que as pessoas estão indo de livre e espontânea vontade porque elas não querem estar com você. Mas na verdade você está expulsando as pessoas da sua vida com sua grosseria, com sua raiva guardada. Talvez você esteja criando uma muralha na frente de você, uma muralha em volta de você, que não deixa as pessoas chegarem até você, que não deixa as pessoas entrarem em contato com a sua vulnerabilidade. Porque você tem medo de encarar esse lado mais vulnerável, esse lado mais maleável. Você não sabe o que você vai encarar. Talvez você se descontrole. Então você prefere criar uma muralha. Só que quando você cria uma muralha em volta de você, as pessoas não chegam, as pessoas não ficam. E não é porque elas não querem ficar. Talvez até elas gostem de você e elas queiram ficar. Mas você criou uma muralha tão grande em volta de você que a única escolha que as pessoas têm é se afastar. E aí quantas pessoas você tem perdido na sua vida, legais? Quantas relações e trocas afetivas você perdeu na sua vida? Porque você quis escolher se fechar. Porque você quis escolher fechar os olhos, cruzar os braços e não se trabalhar. Será que vale a pena? Pensa aí, reflete. Será que realmente vale a pena? Porque as pessoas elas ficam com a gente se elas quiserem. É óbvio. Mas com certeza, se a gente não oferecer uma companhia amigável, se a gente for grosseiro, se a gente for chato, é óbvio que as pessoas vão embora. Quem que vai ficar? Nem você ficaria. Muito provavelmente você concorda com isso. Você não quer ficar perto de pessoas que o tempo todo estão tentando te afastar delas. Você não vai querer ficar perto de alguém que o tempo todo está sendo grosseiro, vomitando raivas guardadas em você. Você também não vai querer. Então as pessoas não vão querer ficar perto de você. E eu sei que dói. Eu sei que dói a gente encarar isso. Eu sei que dói a gente encarar que a gente está distante da nossa essência. Mas quando a gente escolhe se trabalhar, quando a gente escolhe não fugir da nossa dor, das nossas sombras, dos nossos defeitos, é aí nesse momento que a gente descobre que tudo isso faz parte da nossa periferia. Que as nossas raivas guardadas são a nossa periferia. Que as nossas questões mal resolvidas são a nossa periferia. Que as nossas mágoas são a nossa periferia. Que o nosso nome, o nosso cargo, o nosso status são a nossa periferia. Que o que realmente a gente é a nossa essência. E a nossa essência é o nosso centro, como dizia Osho. Então a gente acha que todas essas coisas são o nosso centro, mas na verdade são a nossa periferia. E aquilo que é o nosso centro a gente não está conseguindo ver. Porque pra gente conseguir chegar no centro, a gente precisa passar pela periferia. E se você quer fechar os olhos e não quer passar pela periferia, se você não quer encarar seus medos, suas raivas guardadas, se você não quer se trabalhar, se autoconhecer, então você nunca vai ter contato com o seu centro. Porque pra gente chegar no que é essencial,
a gente precisa passar por aquilo que não presta na nossa vida. A gente precisa limpar aquilo que não presta, aquilo que não serve, aquilo que é uma sujeira. Porque pra gente se sentir bem com a nossa existência, pra gente poder ser luz, ser um caminho de cura para as outras pessoas, é necessário que a gente se trabalhe e que a gente encare essas sujeiras, que a gente ligue a luz do nosso quarto escuro e mofado e sujo, pra gente poder limpar, pra gente saber onde estão as sujeiras, pra gente saber o grau de sujeira, o grau de lixo que tem naquele quarto, pra gente poder limpar. E só quando a gente escolhe olhar, só quando a gente acende a luz pra nossa sujeira interna, é que a gente vai de fato conseguir se encontrar com a nossa essência. E você pode não acreditar no que eu estou falando, você pode achar que é uma bobagem, você pode achar que você é o seu nome, que você é seu status, que você é seu cargo público. Você pode achar que é isso. Mas com certeza dentro de você tem uma vozinha falando que existe algo muito mais profundo dentro de você e que você não é só isso. Que isso é apenas a sua periferia. E aí você pode fugir o quanto você quiser. Você pode viver uma vida em fuga. Você pode viver vidas em fuga. Mas uma hora você vai ter que encarar a sua essência. Então, de vez de você bater a cabeça na parede, esperando o momento onde o calo, onde a corda do seu pescoço vai apertar, em vez de você ficar esperando esse momento chegar, onde você vai se ver encurralado, onde a sua única escolha vai ser encarar todo esse lixo que existe dentro de você, que tal você escolher se trabalhar nesse momento? Que tal você escolher evoluir? Porque as pessoas vão nos acolher mesmo com os nossos defeitos. Mas e se a gente puder ser menos grosseiro? E se a gente puder ser menos desrespeitoso? E se a gente puder ser mais amável, mais respeitoso, mais compassivo? Será que as pessoas não vão querer estar mais perto da gente? Será que as nossas relações não vão melhorar? Então pensa aí, será que realmente vale a pena você fechar os olhos e virar a cara e não querer encarar os seus defeitos? Será que realmente vale a pena? Mas isso não sou eu que escolho por você. É você que tem que escolher pela sua vida. Mas com certeza, no momento que você escolher trabalhar suas questões, você vai estar um passo a mais perto da sua essência. E vai existir momentos onde você vai se conectar com aquilo que é sagrado dentro de você. E você vai sentir uma paz, um amor absurdo. E você não vai precisar da palavra de ninguém, do testemunho de ninguém para saber que aquilo é verdade. Você vai sentir. Então prova por você mesmo. Procura. Se trabalha. E aí você põe à prova se o que eu estou falando é verdade ou é mentira. Mas isso tem que ser a sua escolha. A única coisa que eu posso fazer é te incentivar a procurar a sua essência e a encarar suas dores. Então esse é o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha tocado vocês de alguma maneira e que minha mensagem possa ter sido compartilhada e ter chegado a vocês. Deixa aqui um comentário nesse vídeo se a minha palavra de alguma forma te ajudou, porque assim me incentiva a continuar compartilhando aquilo que eu aprendi durante a minha jornada e continuar compartilhando a minha mensagem de cura e de amor para as outras pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.